Alô Rio! Estamos chegando com mais um podcast Alô Rio, diretamente aqui da nossa base operacional da Rua Álvaro Alvim, em frente ao Teatro Rival, Centro Cultural do Rio de Janeiro. E hoje, nosso papo será totalmente sobre saúde. Vocês já vão conhecer o nosso convidado daqui a pouquinho. Mas para me ajudar a bater esse papo, está aqui ao meu lado o professor de História, o ator e o inspetor de Polícia Civil, Sérgio Papito. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, João? Tudo bom, bem? tranquilidade. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E aí, São Gonçalo, a bala está comendo? Está pegando fogo porque a gente começou uma operação de retirada de barricadas no Complexo do Jardim Catarina, né? Tivemos várias prisões, apreensão de material. E uma coisa inusitada que eu nunca tinha visto era 120 pés de maconha plantados dentro de uma casa, né? Uma coisa fantástica. Era uma estufa, era uma casa com 120 pés maiores do que eu. Então a gente já fez essa apreensão. Em represário, o tráfico de drogas na localidade, né? Comandada pelo um elemento conhecido como Rabicó, né? E Biel decretaram que tem que se roubar em São Gonçalo. Eles autorizaram os roubos e furtos de carros, motos e roubo de carga, mas a gente está combatendo isso aí e temos tido resultado na contenção desse fato. O pau está cantando. E vai cantar mais ainda. Zé Maria Rodrigues. Boa tarde. Tudo bem, Zé Maria? Tudo bem. Zé Maria é autor, é diretor, é produtor, é editor de livros e está montando um espetáculo agora maravilhoso de um autor francês. Qual é o nome do autor, Zé Maria? Francês não, belga. É belga? É belga? Mas fala francês. Belga fala francês. É o cego. O cego? A gente vai adiar a estreia. Vamos estrear só agora em maio. Em maio? Pô, tá longe então. Tá longe. Tem uns probleminhas aí de viagem, doença. Estrelismo do Carlos Maia. Aí a gente adiou um pouquinho, mas tudo bem. Mas o importante é falar do meu podcast. Qual é o podcast que você está fazendo agora também? Do teatro. Já são 450 mil visualizações. Estamos por aí. O episódio de amanhã será uma homenagem ao meu amigo Fernando Resch. Obrigado, olha, obrigado, surpresa. Sua participação no Roda Viva. Isso. E vamos em frente. Por falar em Fernando Resch, aqui está ele. Fernando Resch, autor, diretor, produtor, diretor do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro. O homem que só vive na farra de Copacabana, nas boates, em tudo quanto é lugar, por isso que está com essa cara aí. Café para ele, que ele estava na farra cheio de mulher ontem. Como é que está, Fernando? Por que vocês riram? Algum problema em relação ao meu gênero, doutor? Olha, tá tudo bem, quero agradecer. Foi uma homenagem muito bonita. A reabertura do Teatro Manchete, Adolfo Bloch, e reviveram a época difícil de Roda Viva, né, que nós passamos. Eu apanhei em São Paulo, eu salvei Marília Pêra pelo basculante, levamos porrada mesmo do CCC, e eu sou sobrevivente daquela época. Então, teve uma homenagem nesse sentido, meus 60 anos de carreira. Obrigado, Sérgio Farias, né, que organizou, esteve aqui já, né? Obrigado. E as homenagens continuam. Eu quero agradecer ao Teatro Brigitte Blair, que quarta-feira me homenagearam lá também, e agora foi a minha querida amiga Neri Habib, diretora de eventos do Clube Monte Líbano, que vai fazer uma homenagem para mim dia 27, nos salões, e eu acho que ele vai embora logo, tanta homenagem, estou mandando embora, vai né, ficar doutor? Dançando. E agora vamos apresentar o nosso convidado, que muito nos honra com a sua presença. Eu sou ouvinte dele na Rádio Tupi todos os domingos, lá com o Heleno Rotai. Temos hoje aqui Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista, chefe da clínica médica do Hospital dos Servidores. Tudo bem, doutor Silvio? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre saúde, alcançar um número enorme de pessoas, é uma missão na vida. E a gente tenta, na medida em que for possível, esquecer um pouco o Medicaid, que é uma língua que a gente aprende. E ontem teve um encontro da minha turma em comemoração aos 44 anos que nós nos formamos pela UFRJ. Opa. Então é um orgulho muito grande. O pessoal se reuniu, eu estava preso no Hospital dos Servidores, não pude me congraçar. O médico tem essas coisas, né? Isso. A gente às vezes tem momentos que gostaríamos de estar junto dos nossos e não podemos. É família e amigos. Mas é muito bom poder estar aqui hoje. Obrigado pela primeira vez e esperamos que o senhor, em diversas outras vezes, possa estar aqui com a gente. Obrigado. E hoje o senhor vai ser bastante explorado, porque nós temos diversos assuntos aqui para
que o senhor poderá nos ajudar a esclarecer mais, porque está todo mundo aqui no Bico do Urubu. Essa turma aqui também está todo andando internados aí, quase já foram de ralo. Estão devendo 5 anos ao Caju, cada um aqui. Então, Zé Maria Rodrigues, pode começar a bater um papo. As perguntas são várias, mas tem uma que gostaria que fosse falar primeiro, a questão da próstata. Próstata grande, inchada. O que é isso? Às vezes a gente vai, as pessoas não ficam com medo de fazer o exame de próstata. Outros ficam reclamando que não está usando o seu aparelho digital direito, não urina direito, vai várias vezes à noite ao banheiro. Acorda várias vezes para urinar. E tem uma questão, eu estava vendo esse dia, que para você melhorar tudo isso, basta tomar suco da coisa da melancia. Da semente? Daquela parte grossa, branca da melancia. O que isso é verdade? Em primeiro lugar, isso não consta nos livros de medicina, então eu passo batido pela parte branca da melancia. Explicar para o senhor o que é a próstata, e aproveitando os nossos seguidores. A próstata é uma glândula, portanto ela produz uma substância que deve ter alguma função. No caso da próstata, ela produz o líquido seminal, cuja função é proteger os espermatozoides. Uma função importantíssima, porque se os espermatozoides não forem viáveis, a gente não reproduz e a espécie acaba. Então a próstata é um órgão importante, principalmente durante a fase de procriação do homem. Ela tem a ver com a virilidade. Mentira. Ela tem a ver com a energia sexual, a tal da libido. Mentira. O que a próstata faz? Produz um líquido que protege os espermatozoides. Ponto. Então ela é uma glândula. E como qualquer órgão do corpo humano, né, tem as suas funções. A função da próstata é essa, porém, tem um probleminha com ela. À medida que o calendário vai amarelando, o tempo vai passando, ela vai crescendo. Então, no homem, por exemplo, da minha idade, já na 7ª década de vida, evidentemente que a próstata já cresceu o suficiente para causar perturbações. Quais são? Onde fica localizada a próstata? Logo embaixo da bexiga, em íntimo contato com o meu reto, o que permite ao médico urologista fazer o exame do toque, aproveitando a oportunidade para dizer que, ao contrário do que muitos machões acham, você não perde a virilidade com o toque retal, e é um exame indolor. Então é um exame rápido e que não dói. Por esse exame, o médico, com uma luva totalmente lubrificada, com anestésico local, que nem é necessário, mas eles botam, ele percebe se existe alguma irregularidade. Porque a próstata, ela é lisa. Se ao passar o dedo ele sentir que tem alguma coisa que é irregular, algo cheira podre, no reino da Dinamarca, vamos investigar. É o primeiro exame que se faz do toque retal. Lembrando que por ela crescer, ela compromete diretamente o quê? A capacidade de armazenamento da bexiga. Ou seja, aquela quantidade imensa de urina que o senhor conseguir armazenar, esqueça. Hoje o senhor não consegue mais. O que te obriga a ir ao banheiro o maior número de vezes. Inclusive, muitas vezes, durante a noite, o que interfere diretamente com o quê? A qualidade do sono. Eu, se acordar 3, 4 vezes à noite, meu sono partido, eu acordo de manhã como se não tivesse dormido. E um remédio simples que o urologista normalmente passa e que age diminuindo o tamanho dessa próstata que cresceu, eu repito, fisiologicamente. O crescimento dela não é um ato de doença, é hiperplasia prostática benigna. É uma coisa benigna, mas que prejudica a qualidade de vida. Então eu tenho como resolver isso. Porém, eventualmente, em alguns casos, a próstata cresceu não de uma forma difusa, mas porque um caroço surgiu ali. E aí a coisa muda de figura, porque podemos ter o quê? O câncer da próstata. E não é demais lembrar que é o segundo câncer no homem no Brasil mais frequente. O primeiro é o câncer de pele não melanoma. Da próstata é o segundo. É uma doença muito comum. Porém, é um câncer jeca tatu, porque ele se desenvolve lentamente. Ele não é aquele câncer raramente. E é curioso, se o câncer surgir num indivíduo abaixo dos 50 anos, esquece que ele é jeca tatu, ele vira um vilão. Ele cresce rápido. Se ele surgir aos 80 anos de idade, amigo, ele vai se atuar como um câncer de 80 anos, lentamente.
Ou a nossa disposição para atividade física, na idade que a gente tem hoje, é a mesma de quando a gente jogava futebol com 20 anos? Claro que não. O câncer também. Se ele surge numa idade mais jovem, ele é mais agressivo. Se ele já surge numa idade mais avançada, ele tende a ter um comportamento mais lento, já que tatu mesmo. O tratamento depende do tamanho do câncer, o tratamento depende dos sintomas que o câncer apresenta, o tratamento depende das próprias condições do paciente. Mas tem tratamento? Tem. E como qualquer câncer, quanto antes for iniciado o tratamento, maiores as chances de sucesso. Só com PSA você tem o resultado, não? Você sabe que recentemente o Ministério da Saúde nos informou, isso é documentos internos médicos, para a gente não solicitar de rotina o PSA. Sabe por quê, Resch? Não. Porque você pode ter um câncer de próstata com PSA normal. Olha que crime. Silvio fez um PSA normal até 4, deu 3,1. Opa! Feliz da vida, eu posso ter um câncer com esse PSA normal, mas pode? Pode. E eu posso ter um PSA alto porque a minha próstata cresceu, que na minha idade é normal. E aí eu vou ficar ansioso, que já é uma realidade no Brasil, todos nós vivemos com ansiedade. Se você está com PSA de 7, você pode estar com câncer de próstata, é verdade. Olha a ansiedade embutida disso. Na maior parte das vezes, esse PSA aumentou por uma hiperplasia benigna, que você trata com comprimidinhos. Então é importante que, primeiro exame é fazer RESC, toque retal. Depois você pode fazer PSA, hemograma, ultrassom, o que for indicado pelo médico, se possível, pelo urologista. E com qual idade a pessoa deve já começar a fazer esses exames e de que forma ele vai repetindo, de quanto em quanto tempo? A recomendação é a partir de 50 anos de idade, pelo menos uma vez por ano, ou no máximo a cada 2 anos. Mas se você tiver no teu histórico familiar, uma vez que o câncer de próstata tem uma relação direta com a hereditariedade, eu tive meu pai com câncer de próstata ele morreu antes dos 60 anos. Ou meu avô, vá lá. Ou um irmão mais velho com câncer de próstata numa idade abaixo dos 60 anos. Eu começo a fazer o rastreio a partir dos 40 anos, não mais 50. Eu não tenho histórico familiar. Qual é a primeira vez que eu tenho que ir no urologista para ver se está tudo bem comigo? Aos 50 anos. Carne. Vou dar um pulo aí. Essas dietas modernas, né? Dieta vegetariana é mais antiga, mas tem agora aquela outra, né? Uma dieta que você não pode comer nada, tudo que vem do ovo do animal. Os veganos, vegano. Então, a minha médica, é feminina até, ela clínica geral, clínica médica, e ela falou que não, depois de uma certa idade você tem que comer carne, sim. Uma vez ou outra tem que comer carne. Por que não comer carne? Então, amigos meus vão a uma festa, não comem um pedaço de bolo. Que tem o ovo, tem o leite. Você acha isso certo? Que maluquice nova é essa? A gente vive num mundo cercado de pessoas absolutamente endoidecidas, né? E a modismos, né? Modismos. E a gente tem hoje em dia acesso à democratização da informação através da internet. E como tudo na vida, a democracia é boa, claro que é, mas é ruim também, lógico que é. Por quê? Se eu permito a uma pessoa que não tem as informações básicas, primárias, o acesso a uma informação maior, vai lá que ela tem uma fonte absolutamente equivocada. É melhor você estar desinformado do que você achar que tem uma informação, essa sim, totalmente errada. Os princípios da dieta, eles foram formulados em 1920 por um médico argentino. Ele formulou os princípios básicos que hoje orientam, inclusive, a formação das nutricionistas no mundo inteiro. Uma alimentação boa, ela tem que ter equilíbrio entre os nutrientes. Proteína, vitaminas, carboidrato e gorduras. Agora, eu tenho gordura saturada de origem animal, que obviamente pode prejudicar e muito, e eu tenho gorduras insaturadas de origem vegetal. Essas aumentam até o bom colesterol, HDL. Então, quando eu falo em gordura, a parte do princípio de que é ruim. Não, se for uma gordura vegetal, pode ser boa porque protege teu coração. Eu falo de carboidrato, é uma coisa muito ruim. Se você for diabético, o carboidrato de absorção rápida, ou seja, açúcar e derivados, ele é proibido. Mas você para de comer carboidrato, não, 50% da dieta do diabético tem que ter carboidrato. Mas é um carboidrato que não é derivado da sacarose. Eu tenho outras formas de carboidrato. Então eu tenho que ter vitaminas na proporção adequada. A alimentação ela tem que ter todos os componentes. Eu não como ovo de jeito nenhum.
você tem que comer um outro tipo de proteína animal. Você não é obrigado a comer o ovo propriamente dito, mas você tem que comer alguma proteína animal, que seja do peixe, mas tem que ter alguma proteína. Você não pode abdicar do direito de ter proteína no teu corpo, até porque ela é importante para você formar uma série de substâncias. Existe um mercado, um comércio em certos remédios? Ômega 3, isso existe? Ômega 3, o que é isso? Ômega 3 a sardinha, não sei o que. O ômega 3 ele está presente no atum, ele está presente na sardinha. É uma gordura saudável, tá? De origem, teoricamente, salmão, vegetal. Né? No próprio salmão. Se você me pergunta se eu prescrevo ômega 3, não, eu não tenho o hábito de prescrever, mas minha esposa, ela usa ômega 3 por recomendação da médica dela, e eu compro ômega 3 para ela. Portanto, eu não me oponho a tomar, mas não faz parte do meu receituário. A experiência que eu tenho é muito pequena, e eu só prescrevo um medicamento que eu tenho experiência pessoal como médico de que aquilo funciona, senão eu não uso. Perguntar uma coisa. Sérgio Papito. A próstata é um órgão, não é isso? É uma glândula. Uma glândula. É encontrada em homens e em mulheres? Não, a próstata é um órgão masculino. Só masculino? Da mesma forma que o testículo é um órgão só masculino e o ovário é um órgão só feminino, o útero é um órgão só feminino. E mulheres trans podem ter câncer de próstata? Não, porque elas não têm a próstata. Elas tiram? Não, a mulher trans, a mulher que fez a transição. Ela tem que tirar a próstata também. É obrigatório? Não é obrigatório, porque a próstata não produz hormônio masculino. Ela pode virar trans mantendo a próstata. E ela pode ter câncer de próstata? Claro. Ela tem que ir no urologista, não é o ginecologista, é o urologista, e com toque retal ele poder fazer o exame. Entendi. Fala para ele, eu sou trans, mas obviamente eu não tirei a próstata. Ele vai examiná-la como se homem fosse, apesar de não ser. E quando faz a transição, normalmente se tira a próstata? Não, normalmente não. Não, você tira testículo porque produz hormônios que não interessam para alguém que quer virar mulher. Ela toma inclusive o estrogênio para aumentar o efeito do esteroide. Mas não tira a próstata porque ela não produz nada. A próstata só durante a relação, ela vai produzir um líquido que vai envolver os espermatozoides e vai constituir o esperma. Basicamente isso. Entendi. Uma mulher trans pode ter a próstata sem prejudicar o fato dela ter virado trans? Sim. E ela pode ter câncer de próstata? Pode. Evidentemente que então, pode. Então o exame para mulher trans é recomendado, né? É recomendável a partir de 50 anos, se ela tiver histórico familiar, a partir dos 40, 45. Porque não é normal retirar a próstata. Doutor Silvio, e também outra coisa que não sei se é um mal do século, é uma coisa que é a diabetes. Muita gente. Qual é o percentual de pessoas no Brasil que são diabéticas? O senhor tem essa... A gente imagina, no momento, no Brasil, aproximadamente entre 20 e 25 milhões de diabéticos. E muita gente que e não sabe, né? Sim. Infelizmente, o acesso à saúde ainda é uma barreira no Brasil. E é uma doença facilmente diagnosticada por exames de sangue. O diabetes é o que eu chamo de bandido silencioso. Ele não faz estardalhaço, ele não vai para o meio da rua fazer piquete. Ele está corroendo você, provocando uma série de alterações sem que você tenha sintomas. Quais são os sintomas quando ele já está no estágio um pouco mais avançado? A glicose alta, que é o que caracteriza o diabetes, faz com que o indivíduo aumente a produção de urina. Então ele vai urinar um pouco mais. Ao urinar um pouco mais, ele perde líquido, ele desidrata, ele sente muita sede. Então ele bebe muito líquido, ele sente, porque sentiu muita sede, ele urina mais vezes à noite. Ele tem uma sensação de fraqueza. Mas, Silvio, por que fraqueza num indivíduo que está com a glicose alta, que está urinando muito, que sente muita sede, que bebe muita água? Porque a principal fonte energética é a queima da glicose. E o diabetes nada mais é do que a incapacidade que aquele organismo tem de colocar a glicose no lugar onde ela tem que estar, que é dentro da célula. Para isso precisa da ação de um hormônio, que é a insulina. Alguns indivíduos, e particularmente o tipo 2, que corresponde a 90% de todos os casos de diabetes no mundo, não é só no Brasil, não. Eles produzem insulina, às vezes até uma quantidade maior do que a que os indivíduos normais produzem, mas essa é uma insulina que eu digo preguiçosa, ela não consegue agir devido a uma situação chamada resistência insulínica. Existe uma dificuldade da ligação da insulina com o receptor na célula, especialmente na célula do fígado e na célula do músculo. Essa ligação permite que a insulina exerça os seus efeitos. Por exemplo, no fígado. O fígado é uma grande fábrica, produz aproximadamente 500 substâncias diferentes, todas elas evidentemente essenciais para o bom funcionamento da máquina humana.
das muitas substâncias que o fígado produz, uma delas é a glicose. E por que produz glicose? Porque a glicose é a principal fonte de queima de energia. É o filé mignon da produção energética, é a picanha que vai nos produzir energia, é a glicose. Quando a glicose não está no interior da célula, e eu repito, é a insulina que faz o milagre da colocação da insulina do sangue para a célula, a insulina fica dentro do sangue. Vai aumentando o teor de insulina. À medida que eu como, evidentemente que a concentração de glicose vai aumentando. Se eu não estou conseguindo produzir energia de uma qualidade adequada, qual é o primeiro sintoma que você vai ter? Jaguar, cansaço. É um cansaço que começa de manhã e vai até o final do dia. Eu não consigo mais executar as funções do jeito que eu executava porque a minha queima de glicose devido ao diabetes está prejudicada. E veja bem, uma glicose que permanentemente permanece aumentada, ela vai provocar alterações nos nervos e nos vasos sanguíneos. Daí a possibilidade de aparecimento de complicações micro e macrovasculares. Aumenta 3 a 4 vezes o risco de um derrame, 3 a 4 vezes o risco de um infarto. E não é demais dizer que após os 40 anos de idade, a principal causa de morte é a doença cardiovascular. O diabetes é uma condição que, uma vez presente, aumenta o risco desse indivíduo em 3 a 4 vezes dele ter uma condição aguda que pode matá-lo. Então ele vai abrindo Outras possibilidades. Qual é a principal causa de amaurose? Para quem não sabe, cegueira adquirida. Aquele indivíduo que enxergava e de repente fica cego, o diabetes. Qual é a principal causa de amputações não traumáticas? A principal causa normalmente é um acidente de trânsito, uma bala que leva a amputação, mas não traumática é o diabetes pelo pé diabético. Qual é a principal causa de transplante renal no mundo? É o diabetes. Você vê a quantidade de condições outras que estão diretamente associadas a uma doença cuja incidência aumentou nos últimos 25 anos 3,5 vezes. Então, o número de diabéticos que nós tínhamos em 2000, comparado ao número de diabéticos que nós temos em 2025, é bem maior. E por que isso, Jaguar, ouvintes? Por uma razão muito simples. O estilo de vida que a gente leva. A alimentação. O estilo de vida que nós levamos hoje em dia está totalmente em contramão daquilo que o ser humano precisa. Nós somos animais bípedes. O que significa isso? Resk, que a gente deveria ficar de pé o tempo todo, caminhando o tempo todo. E como fazer a nossa live aqui andando? As galinhas são bípedes. Elas são bípedes, elas andam o tempo todo. Elas também param para, obviamente... O galo também. Anda o tempo todo. Pois é, olha aí. Nós ficamos, Jaguar, Resk, Sérgio, Zé Maria, nós ficamos como o tempo todo? Sentados. E eu costumo brincar com os meus pacientes o seguinte: Deus, na sua infinita sabedoria, se fosse para fazer o ser humano sentado o tempo todo, tinha nos dado 4 bundas, para a gente poder alternar. Não, ele nos deu uma bunda com 2 partes e 2 patas de sustentação e ao mesmo tempo de locomoção. Eu saio daqui, pego o elevador, eu vou lá embaixo, chamo um táxi, entro num carro automático para nem trocar a marcha, chego em casa, o que eu vou fazer? Andar? Não, eu vou ligar uma série qualquer e vou assistir televisão sentado até a hora de dormir. Tudo errado. E comendo o quê? Alimentos processados, uma alimentação de má qualidade. E veja bem, isso não começa num homem que já está beirando de 70. Isso começa na criança com 5 anos. Então, no passado, o diabetes do tipo 2 eu diagnosticava por volta de 50 anos de idade. Eu hoje estou diagnosticando por volta dos 12, 13 anos de idade. Então é uma doença cruel e que, infelizmente, devido aos hábitos de vida que a gente tem levado totalmente inadequados, tem aparecido cada vez mais rápido. E tem a pessoa que está predestinada a ser diabético e tem aquela pessoa que andou comendo muita cocada, muito doce, sei lá, e tomou muito refrigerante e aí desencadeou uma diabetes. Na verdade, Jaguar, veja bem, ninguém fica diabético porque quer ficar diabético. Existe uma associação de fatores que facilitam isso. Por exemplo, eu tenho que ter uma condição genética que normalmente está associado o quê? À resistência insulínica. E a resistência insulínica é uma das maldades que existe no mundo. Por quê? Como a ação da insulina é absolutamente essencial para a preservação da vida, mas como, Silvio?
Veja bem, eu acabei de dizer que é a insulina responsável por tirar a glicose de dentro da corrente sanguínea e colocá-la no interior das células, onde ela vai ser quebrada para produzir energia. Ser vivo é um ser capaz de produzir o quê? Energia. Eu digo assim, isso aqui é um microcomputador. Mas daqui a pouco, estou com 30%, a bateria acaba e ele vira um ser morto. O que não acontece comigo, que sou muito mais lento do que ele. Mas a minha produção de energia ela é permanente graças à ação da insulina. Porém, se a minha insulina age com dificuldade, o meu organismo se vê obrigado a produzir uma quantidade maior de insulina para vencer a resistência. E aí vem a crueldade. Por quê? Porque qualquer órgão do corpo humano que a gente o obrigue a trabalhar acima daquilo que ele foi programado pela mãe natureza, o tempo de vida útil desse órgão vai ser menor. E aí surge o diabetes. Segundo ponto, a insulina tem um efeito anabolizante. E aí eu minto para o meu médico, doutor, eu comi uma torrada. Se você tem uma insulina acima de 50, com uma resistência alta, aquela torrada se multiplica numa bisnaga. Epa. E aí, aquela história, eu não como para ter esse corpo, mas se você tiver uma insulina elevada, é só comer errado. Abusar do carboidrato, alimentos microprocessados, tudo isso vai depositar em gordura no fígado, levando a chamada esteatose hepática, e o que é pior, aumentando a circunferência abdominal. Eu sou exemplo disso. E o aumento da circunferência abdominal está diretamente ligado à hipertensão arterial, à diminuição do bom colesterol e, consequentemente, ao aumento do risco cardiovascular. Uma pergunta. Hipocondríaco e não hipocondríaco. Então, eu tinha um avô. Não, é você, não, pode falar. Não, meu avô era assim, é russo, judeu russo. Porra, não vou a médico nenhum, a família toda em cima. Viveu até 100 anos. E os que gritavam não estão mais aí. Então, uma pergunta. O meu remédio é vodka, ele dizia. Não ia médico nenhum. Eu não acredito em remédio. É um homem que veio da Rússia, outra geração, tudo bem. Agora, eu também sou hipocondríaco. Olha, um ovo por semana. Agora eu como 2 por dia. Estou certo ou errado, não sei. Então, eu me sinto bem, não tenho diarreia, não tenho nada. Então, o ovo é uma coisa que me sustenta, né? Porque o ovo tem proteína. Sim, então, ovo cozido eu acho que é melhor do que frito, né? Lógico, fritura, você evitar... Não vejo problema em você comer 2 ovos. Agora, o que é mandatório, veja bem, de tempos em tempos, eu diria que depois de 50 anos, uma vez a cada 6 meses é básico, é fazer uma rotina de exames. Isso eu faço. Porque, por exemplo, o diabetes, como eu disse, é um inimigo silencioso que a gente pode ter dentro da gente. E eu vou saber que eu estou diabético por um exame de glicemia, que vai dar um valor maior que 125 em jejum, sabendo que até 99 é normal. Valores compreendidos entre 100 e 124, 125 são considerados pré-diabetes. Mas já mudaram os valores? Mudaram. Não, são esses ainda. Do sangue não tem uma mudança? Tem agora? A hemoglobina glicada, que já hoje mudou, é considerada, né, padrão. A hemoglobina, isso, quando eu me formei era 140, isso aí vem como diminuindo. É que muda isso? É porque a gente vê que indivíduos que tinham níveis mais baixos, não, a gente se com o passar do tempo, mas com o passar do tempo ficavam diabéticos. Hoje, na verdade, o exame é um alerta para aquela pessoa. O pré-diabetes é um sinal amarelo. Tipo assim, olha, não avance não, porque você está na linha do vermelho. Se cuida que o momento é esse, dá para reverter. Agora, dá para reverter desde que o indivíduo faça aquilo que eu proponho, é a coisa mais difícil para um ser humano fazer na vida. Dieta. Todos nós viemos aqui, Resk, com o firme propósito de mudar o mundo que a gente, ao olhar, vê que ele está todo errado. Só que a gente não consegue mudar a si próprio. A gente quer promover mudanças em todo mundo, mas não muda a si próprio. Então, fazer uma dieta, fazer exercícios físicos, mudar o comportamento, se tornar menos ansioso. A gente diz isso para todo mundo. E aí vem a pergunta, Silvio, você pratica isso? É aquela história, eu quero mudar o mundo, não necessariamente me mudar. E fazer a mudança em si próprio é o comportamento mais complicado que a pessoa tem, porque tem que abdicar de muita coisa. Eu tive que abdicar para sair dos 163 quilos que eu tinha. Já pesei isso. Agora, chega um momento que você não consegue ainda voltar a ser aquele cara que, quando era ginasiano, jogava futebol. Então é difícil, você não consegue mais voltar a 60 anos na vida. Mas queria uma bicicleta que anda sozinha. Cadê o exercício? Nenhum. Agora nenhum. Essa merda. Então uma pessoa um botão lá diabética, se ela entrar numa, se regrar, né, se policiar, diabetes, ele pode até comer uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Veja bem, a princípio não, se ele já for diabético, porque aquela coisinha ali se você está me referindo, por exemplo, a um bolo, naquele momento a tua glicose já ultrapassou os limites da razoabilidade.
E nós temos uma situação chamada hemoglobina glicada. A hemoglobina com a glicose é uma relação Romeu e Julieta. A hemoglobina não pode ver glicose, ela fica tarada, ela se liga. E a ligação da hemoglobina com a glicose é uma ligação irreversível. Então veja bem, quanto maior o teor de glicose presente na circulação, quer dizer, o diabetes está mal controlado, maior a quantidade de insulina, que a essa glicose, mentira, maior a quantidade de hemoglobina, que a essa glicose vai se ligar. É uma tara. Então veja bem, qual é o valor normal da hemoglobina? Abaixo de 5,7%. Qual é o valor que já diz que você está diabético? 6,5%. Qualquer valor acima de 6,5%, você já está com diabetes dizendo, oi, eu estou aqui. Acima de 7, já tem indícios de que pode haver complicação. As complicações diabéticas são universais, é cegueira, é amputação, é insuficiência renal, é doença cardiovascular, e por aí vai, neuropatia. Se está acima de 8, 8,5, à medida que o valor da hemoglobina glicada vai aumentando, obviamente que o risco das complicações aumenta paralelamente. Então, cabe ao médico, e somente a ele, é um ato médico, avaliar o paciente e julgar qual é o tipo de proposta terapêutica que tem que ser dada para ele. Uma coisa é certa, quando eu entrei no primeiro dia da faculdade em 76, falecido e saudoso professor Jorge B. Dolly Maia apresentou naquela época um slide. Não tínhamos computador, éramos felizes e não sabíamos. E aí ele apresentou um slide onde tinha um triângulo com um rapaz com uma bandeirinha tipo, sou diabético. Num vértice ele colocou dieta, no outro vértice ele colocou exercícios, no último vértice do triângulo equilátero ele colocou remédios. Na década de 70 eu tinha basicamente insulina, biguanida e sulfonilureia. Eram 3 grupos de medicamentos, hoje eu tenho 15. Ou seja, diante de uma situação que está se tornando cada vez mais comum, a indústria farmacêutica procurou opções com pesquisas médicas no mundo inteiro, oferecendo alternativas de tratamento. Eu hoje tenho inibidor da SGLT2, eu tenho os inibidores da DIP, eu tenho os agonistas da GLP-1, inclusive essas canetas emagrecedoras são desse grupo de medicamentos. Eu tenho uma série de substâncias, as tiazolidinedionas, são substâncias utilizadas para ajudar a controlar o diabetes. Mas qual que eu vou usar, Silvio? Cabe ao seu médico. Ele vai avaliar você clinicamente em função dos exames laboratoriais, em função da tua taxa de glicada, em função da tua idade. Porque eu não vou, por exemplo, expor um paciente a um risco enorme de hipoglicemia se ele for um paciente de 80 anos ou mais. Eu vou ter muito mais medo de eu fazer um tratamento que possa subitamente baixar demais a glicose do que deixar aquele vovô com 200 de glicose. Doutor Silvio, 200 faz mal, mas 20 mata ele. É verdade. Então é o bom senso que tem sempre que estar presente na atitude médica e na prescrição. Caso a caso precisa ser avaliado. E a febre dessas ampolas que o pessoal está até roubando nas farmácias? Ele já falou agora. O meu prazer, como é que é? É que o pessoal anda injetando, né? Prazer. Que tem até a sertaneja aí que emagreceu, parece a Zé Macedo. Né? Isso aí está fazendo mais mal do que bem. O que está acontecendo com essas pessoas? Na verdade, que às vezes nem são diabéticos, estão tomando isso. Na verdade, os agonistas da GLP-1 é uma classe de drogas diabéticas que atuam estimulando levemente a secreção de insulina e inibindo a secreção de um outro hormônio pancreático, que é o glucagon. Esses pacientes foram sendo estudados e via-se que esse tipo de classe de drogas era extremamente eficaz para o controle do diabetes. Paralelamente, foi observado que, por um aspecto que não se entendia muito bem, esses pacientes, que geralmente estavam inclusive acima do peso, já que a obesidade é um fator de risco para o diabetes tipo 2, começavam a perder peso. E alguém disse, oba, que bom, quer dizer, além de baixar a hemoglobina glicada, o Silvio perdeu 2 quilos. Alguém, inteligentemente, pensou o seguinte, vem cá, e se eu usar uma dose um pouco maior desse agonista GLP-1, será que o efeito com relação à perda ponderal vai se manter, vai ser maior? Outra coisa, será que se o indivíduo não for diabético, diante de um efeito de um medicamento que é para diabetes, mas que não é hipoglicemiante, ele é antidiabético, será que o indivíduo normal que esteja acima do peso, ele pode usar isso aí numa dose maior e perder peso? E aí começaram alguns estudos, lá se vão mais de 10 anos, perdiam peso.
E aí começaram a se usar esses medicamentos. Primeiro foi o Exenatide, depois vem o liraglutide, que são essas substâncias mais conhecidas. Agora eu tenho, além da semaglutida, eu tenho a tirzepatide, que é o galã da atualidade, né? É o que teoricamente tem o maior efeito, porque ele associa duas drogas e realmente faz perder peso. Qualquer um pode usar, a princípio, se você estiver acima do peso, com IMC de 30, é recomendável que sim. Agora, faça alguns exames antes. E durante o período que você estiver tomando a medicação, o seu médico tem o dever de pedir exames. Qual é a complicação mais comum com esse tipo de problema? É uma pancreatite que pode acontecer. Então, cabe ao médico orientar quais seriam os sintomas de alerta para uma pancreatite, de tal modo que, se você tiver fazer uso das canetas, vá imediatamente, suspenda seu uso e vá numa emergência para fazer exame, porque pancreatite é uma condição que pode até matar. Perguntar. É comum? Não é comum. Deixa eu perguntar rapidinho. Pergunta. Uma amiga minha, Sandra, lá de São Gonçalo, ela é sua ouvinte lá no programa do... você vai estar com ele? Beijo pra ela. Ela faz uma pergunta para ele que eu sempre quis fazer e tudo, mas eu tinha vergonha. Diabetes. A regra básica é o quê? É uma dieta, né? Se alimentar bem, medicação e exercícios. Não é isso, doutor? O sexo é bom para combater a diabetes ou não? Porque você faz um esforço físico. Claro que é. Opa, mulher, então... Na verdade, então tá todo dia agora. A atividade sexual, ela não tem qualquer contraindicação. Mas seria bom para diminuir o açúcar? Na verdade, tem algum estudo nisso? Não tem. Mas o que a gente pode pensar, a gente tem neurônios para pensar. Veja bem, se eu tenho um orgasmo, eu libero substâncias que a princípio me deixam mais relaxado. Se eu antagonizo efeitos associados ao estresse, sabidamente o estresse, devido ao aumento do cortisol, piora o meu diabetes, tudo que for o oposto, obviamente deve melhorar. Por essa analogia, eu posso afirmar, apesar de não constar em livro, que a atividade sexual deve melhorar o diabetes, sim. Agora Respondido, Sandra. Quem estava falando aqui antes de começar o programa, de que hoje o mundo, um dos graves problemas da humanidade, e no Brasil principalmente, é a ansiedade. Isso mesmo, falando sobre isso. Falar que em 20 atendimentos, 14 tinha propensão da ansiedade. Como é que isso se dá? E como se dá no sentido de como é que você percebe isso no momento do exame? E quais as causas? Veja bem, a ansiedade é uma doença multifatorial. Eu posso estar ansioso porque eu estou com uma conta para vencer e eu não sei como é que eu vou pagar. Eu posso estar ansioso porque eu tenho um compromisso daqui a pouco e eu não sei a que horas que eu vou chegar. Eu posso estar ansioso porque meu filho foi assaltado semana passada, levaram o celular dele num cruzamento. Os motivos de ansiedade estão muito associados ao medo. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem vivido com muito medo. A gente sai de casa e pede ao Todo-Poderoso proteção para a gente voltar do jeito que a gente saiu, inteiro. Isso gera ansiedade? Gera. Agora, lidar com ela, que é uma realidade, você tem que saber lidar. Então, por exemplo, eu faço todos os dias meditação. É uma forma de lidar com a ansiedade. Eu pratico exercícios respiratórios. Minha eterna lembrança ao mestre Ronaldo Gazola, com quem eu tive a oportunidade durante 4 anos de conviver na emergência do Miguel Couto. Ele me ensinou algumas técnicas de relaxamento, de exercícios respiratórios, que eu as aplico até hoje. Então, existem formas, não necessariamente químicas, porque existe, obviamente, um abuso de substâncias calmantes no mundo inteiro, aqui no Brasil não é diferente, mas se você quiser, pratica um pouco de musicoterapia, exercícios respiratórios, exercícios de meditação, isso tudo vai ajudar a deixar você um pouco menos ansioso. E a ansiedade também tem a ver com a percepção do futuro. A expectativa exagerada. A expectativa exagerada do futuro. Como a gente vive num país hoje muito confuso e injusto, essa coisa toda, a perspectiva de futuro do brasileiro parece que está um pouco tumultuada. Isso é resultado dessa ansiedade? Isso gera ansiedade, sim. E para combater isso, eu vivo um momento de cada vez. Eu comecei meu dia muito cedo, como normalmente eu começo.
Fiz as atividades que me cabiam fazer no hospital que eu amo de paixão, onde eu entrei em 1982, lá se vão 43 anos e meio. E tinha que fazer aqui. E se você me perguntar, mas você estava ansioso em vir aqui num lugar que para nós é tão comum, para vocês, para mim não, cara pálida. Eu estou vindo aqui pela primeira vez, que tipo de galera que eu vou enfrentar? Todos amigos, certamente, mas que tipo de questionamento que vão me fazer? Isso gera ansiedade? Gera. E o que eu fiz chegando 20 minutos mais cedo? Exercícios respiratórios. Exatamente para poder falar aqui dentro do tempo necessário, sem gaguejar demais e sem esquecer as coisas, porque a ansiedade leva inclusive à amnésia. Você esquece de algumas coisas óbvias. Vai lembrar quando já não é mais necessário lembrar. Você é a favor da yoga? Super a A favor. yoga tem a ver com isso? A yoga tem a ver com isso. Que dá uma freada. Dá. Agora, A yoga te ensina a fazer exercícios respiratórios, porque apesar da gente depender da respiração para viver bem, nosso corpo depende do oxigênio que a gente coloca dentro da gente. A yoga ensina a respirar. O que normalmente, se você fizer os exercícios da yoga, você para, caramba, eu nunca respirei. Você vai aprender a respirar fazendo exercícios da yoga. Você precisa virar um yogi budista para fazer isso? Não. Você pode fazer que nem uma vez o Dr. Gazola me chamou lá nos idos de 1978, faz um tempinho. Silvio, eu quero falar com você. Eu era um simples estudante de medicina, o chefe do serviço queria falar comigo, pensei que que eu fiz, porque para ele me chamar. E ele era um homem tão espiritualizado e tão iluminado, que Deus o tenha, que ele chegou e falou assim: meu filho, eu já percebi pela experiência que eu tenho que você durante muito tempo vai ficar em emergência. Ele tinha razão, eu trabalhei 30 anos com emergência. A cada 4 horas no plantão, você vem e fica 5, 10 minutos aqui dentro, fazendo exercício de respiração. Inspire o ar e solte-o, levando o dobro do tempo que você levou para inspirá-lo. Feche os olhos, visualize alguma coisa que te faça feliz, é meditação. Ele me ensinou a fazer isso em 1978, eu apliquei isso a vida inteira. Inclusive num período difícil que eu tive, quando eu chefiei a emergência do Hospital do Andaraí, isso lá pelos idos de 1999, 2000, que foi uma época complicada, a gente vivia naquela época como ainda hoje, né? Bala para tudo quanto que é lado, vários grupos rivalizando lá, e a emergência do Andaraí era o depositário de quê? De todo aquele pessoal do BOP que vinha trazendo, às vezes, o que nem era para trazer, porque já são do IML, ferimentos de guerra. E sobre isso, sobre emergência, o médico, hoje em dia, esse ferimento de guerra, esse treinamento, ele está mais voltado para isso mesmo? Para atender... Olha, eu sou apaixonado pela emergência e eu, durante a época que eu chefiava Andaraí, tentei até criar uma residência que na época eu não tive como fazer em emergência. Normalmente são clínicos e cirurgiões que frequentam a emergência. É claro que a visão do cirurgião é uma, a visão do clínico é outra, mas ambos são emergencistas. É aquele indivíduo que vai atuar na fase aguda. O Gazola me ensinou uma coisa muito interessante. Nós aqui estamos expostos a muitas cargas negativas. Por que cargas negativas? Imagine você, Jaguar, sai com a sua família no domingo para fazer um piquenique na praia. No meio do caminho, um acidente. Você vai para onde? Miguel Couto, Souza Guiar. Ou seja, uma mudança contrária a todos os planos que você havia feito, né? Além, obviamente, de riscos de perda de um parente querido, alguma coisa. Qual é a energia que você carrega para dentro daquele lugar? Negativas. E quem está lá absorve tudo isso. Ah, mas o médico tem uma blindagem. Mentira! Tem nada. A gente absorve tudo aquilo. Razão pela qual o Gazola, espertamente, pela experiência imensa que ele tinha, me ensinou: faça isso, que isso ajuda a rebater. O álcool. Eu dizia até no álcool. Todo mundo quer saber. É meu, é rápido. Por que o álcool virou esse vilão? Todo dia tem críticas ao álcool. Não pode, não pode. Isso apareceu de um tempo para cá. O álcool também não pode ficar bêbado, tudo bem. Mas o álcool ficou tão forte, né? O álcool faz isso, o álcool faz aquilo. O álcool é o vilão. Na verdade, veja bem, a gente está falando do álcool. Exagerado, né? Que é uma substância tóxica. Mas direto, sim. É uma substância tóxica. Então você tem ações diretas no fígado provocando lesão. Mas uma taça de vinho, teor de álcool que você tem ali em torno de 9% para 120 ml, é muito pouco. Um copo de cerveja,
você tem em torno de 10% de álcool para 200 ml. Não é tanto assim. Mas a pergunta é, você toma um copo de cerveja? Não, Você muito toma mais. uma taça de vinho? Muito mais. Você toma isso todos os dias ou você toma isso só no domingo ou no sábado? Porque a agressão ao fígado que ocorre diariamente, você não tem tempo do fígado se recuperar. E à medida que o fígado, e eu repito aquilo que eu falei no começo do nosso bate-papo, ele produz 500 substâncias, ele precisa de milhões de células em condições habilitadas para produzir essas substâncias. À medida que eu tomo uma droga chamada hepatotóxica, como o álcool, e eu vou destruindo algumas dessas células, a capacidade de produção do meu fígado fica prejudicada. E o fígado é um órgão tão importante que Deus nos deu a capacidade de regenerá-lo. Pô, Silvio, quer dizer que você destrói o fígado e o fígado volta. É como se ele fosse um Lázaro. Voltasse da morte, sim. É igualzinho a lenda de Prometeu, né? Sim, ele volta, ele recupera. E qual o problema disso? É que num determinado momento, sabe-se lá por que razão, esse processo regenerativo que segue uma determinada diretriz, ele perde e aí vira uma cirrose. E quando vira uma cirrose, eu começo a ter cicatrizes internas no meu fígado, prejudicando completamente a função do fígado. E aí eu vou começar a desenvolver graus variáveis de insuficiência hepática. A principal causa de cirrose hepática hoje em dia é infecção por vírus B e C. Muito perto dela está a síndrome metabólica, causada pela resistência à insulina e pelo acúmulo de gordura no fígado. A principal causa, há algum tempo atrás, era o álcool em excesso. Quando eu pegava um paciente no consultório, nos idos dos anos 80, e esse paciente vinha para mim com gordura no fígado, já com uma transaminase um pouco alterada, eu fazia direto a pergunta: qual é a quantidade de álcool diária que você ingere? Ah, eu não bebo todo dia. Qual é a quantidade de álcool diária que você ingere? Eu estou vendo no teu exame que isso acontece, eu não estou te chamando de bebum. Eu só estou precisando avaliar para poder te tratar. E o cara bebia mantendo ainda a serenidade, o raciocínio, sabe? Ele não chamava nem urubu de meu louro, ele continuava tratando o urubu campeão da Libertadores. Urubu. Ele não perdia a noção. Bebendo todos os dias. E veja bem, existe uma situação com álcool que a gente desconhece. Um efeito farmacológico chamado tolerância. Sabe o que é tolerância, Sérgio? Tolerância deve ser que ele dá quanto mais ele consumir, vai se mantendo. Ele Exatamente não... isso. Meu pai era assim. O indivíduo que bebe todos os dias, bêbado. ele desenvolve algo chamado tolerância. Então, veja bem, eu não bebo há 21 anos. Se eu tomar um chopp aqui agora, certamente vai alterar. E houve uma época que eu tomava 15 e não sentia nada. Porque naquela época eu havia desenvolvido a tolerância ao álcool. Tolerância essa que é muito maior em nós, homens, do que nas mulheres. As mulheres têm uma tolerância menor ao efeito do álcool. Portanto, beber para as mulheres é ainda mais maléfico que para os homens. Isso é outra coisa que tem que ser levada em consideração. 2 taças de vinho para você, uma taça de vinho para ela, tudo bem. 2 taças para ela e 3 para você, tudo mal. 2 para vocês dois. Para ela, tudo mal. Para você ainda dá para levar. O vinho sempre tem açúcar também, né? E o Prosecco não. Não? Então, essa gordura no fígado aí, e quando a pessoa ela come antes um aperitivozinho, come uma... É pior. É pior, Veja bem, franguinha, passarinho, uma carninha, aí depois bebe. o problema é a Porque bebida. eu sinto isso, ó. Se eu beber uma cerveja de estômago vazio, não comi, eu já vou ter um treco. Jaguar, Agora, se eu comer, eu seguro um pouquinho. o que leva a infiltração gordurosa do fígado mais frequentemente é o hiperinsulinismo, que está diretamente relacionado à resistência insulínica e ao diabetes do tipo 2. Tudo que estimular a produção de insulina, eu devo, dentro de um mecanismo de dieta, para me proteger e evitar. Prima de tudo, açúcar. É o primeiro. Mas tão importante quanto evitar o açúcar, evite o álcool. Porque o álcool tem a capacidade, uma vez ingerido, de estimular a produção de insulina. Se você tem resistência, o teu organismo obviamente sabe disso desde quando você ainda está dentro do útero da tua mãe, ele não vai produzir aquele X que ele deveria produzir, ele produz esse X desse tamanho. E aí, aquela insulina em excesso, ela vai pegar todo aquele carboidrato que você comeu na dieta, aquela pizza,
Primeiro eu tomei o chopp, depois eu como a pizza. Ela pega todo aquele carboidrato, transforma em gordura, triglicerídeo e joga dentro do fígado. E aí, veja bem, o que acontece? A quantidade de células adiposas que vai infiltrar o meu fígado, dentro delas eu produzo substâncias que são oxidativas. Então eu tenho ácido linoleico, eu tenho quininas, adipocininas, substâncias inflamatórias. Essas substâncias inflamatórias são produzidas pelos adipócitos. Se eu tenho uma quantidade imensa de adipócitos no fígado, as substâncias oxidativas produzidas por esses adipócitos vão oxidar o quê? O fígado. As células do fígado, sob o impacto dessas substâncias, eu repito, oxidativas produzidas pelos adipócitos, elas morrem. E aí eu vou ter um tipo de hepatite não alcoólica. É uma hepatite gordurosa, causada pelo excesso de gordura, se bem que o álcool tenha tido uma participação no momento em que foi ele responsável por aumentar a secreção de insulina, que em última instância levou ao acúmulo de gordura no fígado e provocou essa oxidação. Viu, Resca? Você para com isso. Razão pela qual, quando eu tive há 21 anos a notícia por um exame que eu fiz, eu na época tinha 46, 47 anos. Meu fígado estava, que eu falei, eu não tenho 5 anos de vida. Eu tinha transaminases acima de 200, a gama-glutamil transpeptidase, gama-GT acima de 1000, e eu falei, meu Deus do céu, eu confesso a você o principal remédio que o ser humano tem, né? Algum conhecimento e medo. Eu fiquei com medo de morrer. E aí eu tomei, para mim, a determinação. Não vou botar mais uma gota de álcool na boca. Foram 21 anos. Hoje eu tenho meu exame, graças a Deus, totalmente normalizado. Ainda, obviamente, devido ao diabetes, com uma certa gordura no fígado, mas uma quantidade bem menos expressiva do que aquela que havia lá pelos idos do ano 2000. Zé Maria. Saindo um pouco da saúde para o atendimento, está havendo um movimento de se tentar colocar a inteligência artificial na emergência. O cara chega e o computador vai dar rapidamente o diagnóstico, o cara vai para casa ou não vai para casa. O Nicoleles, o neurocientista que é contra esse tipo de coisa, ele fala que ele era médico, estava na emergência, e um dia chegou um cara e ele examinou e falou, tá tudo bem, vai para casa. Mas o médico, que era o chefe da emergência, chegou e falou assim, manda entrar que ele vai infartar agora. E o cara entrou, 5 minutos depois o cara infartou. Ele falou que jamais a inteligência artificial vai poder fazer isso, porque o que fez aquilo são eram os 40 anos que aquele médico tinha de atender pessoas, de olhar no olho e ver o que aquela pessoa estava sentindo. Essencialmente. Eu acho, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que o Nicoleles ele comete um equívoco muito grande. Na verdade, a inteligência artificial, ela não veio para substituir o médico, ela veio como uma ferramenta para auxiliar. Isso. Então, negar que isso vai permitir uma maior precisão diagnóstica não faz o menor sentido. Eu tenho meu sobrinho que trabalha no Vale do Silício, desenvolvendo IA, lá. E ele falou, padrinho, em breve o teu trabalho, meu computador, meu robô vai fazer melhor. Eu disse, não, ele vai me ajudar a fazer um trabalho melhor. Então o médico ele não pode desprezar a importância da inteligência artificial. Ele deve sim não combatê-la. Ele deve procurar entender como ela funciona para que ela possa ser uma ferramenta de trabalho útil para atender a população. Eu só lamento que com a inteligência artificial, certamente muitos empregos a gente vai perder. Não só na área de saúde, mas em outras áreas também. Nossa profissão também. Estão imitando, em 15 segundos ele pega a sua voz e bota lá, e cria uma terceira guerra mundial. Faz uma briga com ele que eu nunca tive. Sim. Entendeu? Então isso é um perigo. É um perigo. Em relação ao coração que você falou, né, de fato, tal, o eletro, é verdade que aquilo dura quanto? Pô, que bom, meu eletro tá bom. Daqui 1 minuto pode ser mentira. Pode. O cara morre. Pode, vale na verdade isso? O eletro é uma fotografia da atividade elétrica do teu coração naquele momento. Mas você pode ter um trombo que entope a coronária descendente, a descendente anterior, que é a principal artéria. Aquele trombo ainda estava se locomovendo, ainda não tinha atingido no local que ele ia provocar isquemia. E você não tem como. Daqui a 2 minutos você teve aquela dor aguda no peito, se fizer o eletro já muda o circuito.
Já começa a ter uma superelevação de ST, uma série de alterações que o médico, opa, está infartando agora. Se for isso, tiver na emergência, ótimo, que a gente faz a desobstrução, faz até estente de resgate. A medicina evoluiu muito para isso. Mas no passado acontecia isso, o Zé Maria falou. Chegava, o médico olhava na emergência, não pode ir. O cara com mais experiência dizia, senta aqui. Daqui a pouco o cara tombava lá que tinha infartado. Quando não tem mais Eu vi isso acontecer 2 vezes. Quando não tem mais jeito, ou por causa do plano de saúde, custa muito caro o hospital, a permanência, eles mandam embora e faz o resto em casa? Isso existe? Não. Na verdade, se você estiver diante de um quadro de infarto, é obrigatório a tua hospitalização, sempre que possível, dentro de um centro chamado unidade coronária, onde você vai receber a medicação, vai ficar regulado, monitorizado com todos os aparelhos. Fazer esse tipo de tratamento, tipo fazer um trombolítico, uma streptokinase, que dissolve um trombo. Olha, pode ir para casa, isso não existe. Se fizer um negócio desses, corre o risco dele vir a falecer, apesar do tratamento em casa, e aí o médico vai estar infringindo o artigo 1º do Código de Ética Médica, que é causar dano ao próximo por algum erro que ele tenha cometido. Eu tive, do ano passado para 2025, eu estava na região dos lagos, e usei muito o celular e senti uma dor aqui, forte. E aí de manhãzinha eu fui para emergência. Quando cheguei lá, Direto eletro. A médica me atendeu, aí começou a me tratar como se tivesse para ter um infarto. Eu falei, não, doutor, eu só estou com uma dorzinha aqui, tal, na hora. Você vai ficar aqui até a gente resolver o seu problema. Você entra no protocolo. Até 4 horas da tarde. Ela está absolutamente Aí certa. eu soube que uma semana antes, eles mandaram uma pessoa, um senhor para casa, que tem uma dor assim, chegou o cara morreu. A experiência diz o seguinte, por mais que você diga, eu troquei a roda do meu carro, eu fiz um esforço que eu não estou habituado a fazer, estou com uma dor aqui. Para o médico emergencista, a gente sempre pensa no pior. Essa dor pode ser uma manifestação de um infarto agudo do miocárdio. Existe, obviamente, o que a gente faz de protocolo para afastar isso. Fazemos a dosagem das enzimas cardíacas, fazemos o eletrocardiograma, enzimas negativas e eletro normal. Libera os... Não, espera 6 horas e repete o exame. Em questão de avanço tecnológico na área da medicina, a pessoa bota muito assim como um parâmetro a China, né? Matéria de desenvolvimento, pesquisa, etc. Eu vi num artigo, há um certo tempo atrás, que parece que eles estavam pesquisando um medicamento que iria curar a diabetes, possivelmente dentro de 20 anos. Isso é plausível, doutor? Tudo é possível na medicina. Possível é que eu tenha lido algo a respeito, não, eu nunca li. Nunca li que eles estejam com alguma área de pesquisa. O grande problema do chinês... Acha que é mais propaganda? Não, na verdade o chinês ele não é muito aberto a divulgar o que ele faz. Ao contrário do europeu, do americano, do australiano, que normalmente à medida que ele faz as pesquisas, eles já começam a anunciar os resultados iniciais, a gente vai acompanhando com aquele interesse natural. O chinês não. O chinês não costuma divulgar o que ele está fazendo. E nessa comparação que ele fez, doutor, assim, em que patamar o Brasil está, vamos dizer, comparado com a medicina de outros países? Ah, lá na Inglaterra é maravilhoso, lá nos Estados Unidos, mas aí o Brasil, como é que a gente está num ranking assim? O brasileiro ele sofre da síndrome do subdesenvolvido. A nossa medicina ela não tem de modo algum que ficar receosa do que é feito lá fora. Eu tenho pacientes meus que moram em Roma, tenho pacientes meus que moram em Londres, tenho paciente meu que mora em Miami. Vem ao Brasil 1 vez, 2 vezes por ano, se consultar comigo. Tem um amigo, esse é um irmão, mora em Cascais. Ele fala, Silvio, eu me divirto, porque eu levo a tua receita e a médica lá em Lisboa, ela diz, mas pá, que teu médico é muito bom. Ele fala, meu irmão, porque a gente cresceu juntos, né? Então, não temos que ficar envergonhados da nossa medicina. Na verdade, o governo brasileiro, isso não é uma acusação ao governo atual, isso já vem de décadas, ele tem muita preocupação com pesquisa. Muito pouca. A gente não tem tantos recursos assim. Isso já há muito tempo. E eu diria que os recursos são mais escassos ainda na área de educação. Eu vejo com uma enorme preocupação, por exemplo, uma coisa que a gente está percebendo nos últimos 10 anos.
um número excessivo de faculdades médicas. E eu arrisco dizer que a grande parte dessas faculdades sem a menor condição de atuarem. Não tem laboratório, não tem nada. Eu vou cometer uma inconfidência. Eu dei aula, período da minha vida no FRJ. Depois eu fui, durante 19 anos, professor da Universidade Estácio de Sá. E por conta da pandemia, por conta de uma série de outras atividades, eu me vi obrigado a afastar. Uma determinada faculdade, que eu vou me privar de dizer o nome, me telefonou ano passado, me pedindo para dar aula 20 horas por semana, ao régio salário de R$ 1.868. Por mês? Por mês. Pô, fico em casa. Eu agradeci, obviamente, né, e pedi para não me ligarem mais, porque, convenhamos, né, eu pergunto, que tipo de professor se submeteria a um salário tão aviltante? Quase mínimo. Isso foi ano passado. Para ensinar medicina. Medicina que a gente levou décadas para aprender, e convenhamos que aprender medicina é uma coisa, ensinar é outra. A gente tem que ter uma série de recursos pedagógicos para podermos ensinar. Eu era professor de semiologia e propedêutica. O que é isso? Eu ensinava o estudante de medicina a interpretar sintomas. Por exemplo, uma dor no peito, na boca do estômago, acompanhado de enjoo e sudorese, pode ser um infarto, Silvio? Pode. Mas pergunte se a dor está indo para o braço, está indo para as costas. São perguntas que o médico tem que, desde a faculdade, aprender a fazer ao paciente. O nome disso é anamnese. Eu ensinava isso. Eu ensinava, por exemplo, que o coração ele pode fazer tum-tá, normal. Ele pode fazer trum-tá. Ele já tem uma terceira bulha. Se você tiver 70 anos, esse barulho é normal. Mas se você tiver 25, é anormal, que você deve ser hipertenso. Ele pode fazer tunstá. E tem um sopro. O sopro pode ser causado por vários defeitos valvares. Na mitral, na aórtica, para cada uma delas tem um local que você pesquisa. Eu ensinava isso. Eu pegava, por exemplo, no hospital um paciente com um bócio, que é um aumento da tireoide, e eu ensinava a fazer a palpação da tireoide para ver se tinha nódulos. E pela palpação você consegue determinar se tem risco daquilo ser um câncer ou não. Eu ensinava isso. Na pandemia, entenderam que eu poderia fazer isso por vídeo, porque os pais dos alunos estavam com certo receio dos alunos irem para a faculdade por causa da Covid. E eu fui bem claro, né? Diretor, só o senhor para continuar no cargo. Eu já tinha sido demitido. Ele falou, por que, Silvio? Porque eu chegaria para um pai desse aluno, diante da situação de não deixar que o aluno vá para a faculdade de medicina por medo, eu iria fazer a sugestão de mudar o curso para turismo, para gastronomia, porque atrás de um fogão o risco da Covid é muito pequeno, se bem que existe em toda parte. No hospital, obviamente, que o risco é muito maior. Se eu, na minha idade, posso ir para o hospital para examinar um paciente com suspeita de Covid, por que um menino de 21 anos não pode? O pai não queria que ele fosse. Tem que dar aula por vídeo, professor só tem que se modernizar. O professor não quis se modernizar e saiu. Essa é a realidade. Hoje tem quem dê aula. Eu fico perguntando que tipo de médico que a gente vai estar formando no nosso Brasil. Primeiro, em função de faculdades de medicina que começaram a surgir, sabe-se lá por que razão, aos montes. Segundo, com professores que inclusive acham que podem ensinar medicina à distância. E dentro desse tema que o senhor falou, hoje estão sendo, na sua opinião, tem se formado médicos muito mais vocacionados ou preparados? Olha, na verdade, o médico vocacionado, ele pode ser um preparado. Porque se você tem a vocação de exercer a medicina, você vai procurar se preparar da melhor forma possível. Diferentemente daquele que é empurrado para fazer medicina, seja por até uma estrutura familiar, né? O pai é médico, a mãe é médica, o avô já era médico e ele, eu vou seguir na medicina, mas ele não tem uma clínica lá na cidade? Pode ser, e aí evidentemente que se ele não se preparar vai ser uma tragédia. Né? Eu acho que medicina é muito difícil.
Medicina ela requer do indivíduo ele abnegar de muitos valores. Eu me recordo que na minha época eu não ia para o Hipopótamos enquanto meus amigos iam, porque eu tinha plantão. Enquanto meus amigos estavam na noite no Hipopótamos, anos 70, eu estava no plantão Ricardo estudando do Miguel Couto. Então, isso aí é vocação, porque ali eu estava aprendendo aquilo que eu iria ter como ferramenta de conhecimento a vida inteira. Ao passo que no Hipopótamos eu ia me divertir um bocado, mas eu não ia ter oportunidade de aprender. Então, há que ter a vocação, você tem que ter aquele desejo de querer fazer aquilo, porque é um curso muito difícil, é um curso longo, 6 anos, e você se forma para não ser rigorosamente ninguém. Porque ao você se formar, eu sou médico, parabéns para você. Você tem uma residência, porque a residência te qualifica. E quando você faz a primeira residência, já se cobra fazer uma segunda, para ter uma especialização. Eu tive que fazer residência em clínica para depois fazer endocrinologia. E veja bem, eu estou falando dos idos de 1980, quando eu me formei. Para eu entrar nos servidores, eram 890 candidatos para 10 vagas. E depois eram 84 candidatos para uma vaga. Está piorando. Né? Isso era em 1982, 1985, 84. Naquela época o concurso é assim. Hoje não é muito diferente do que era naquela época. Então a maioria dos alunos que hoje se formam, infelizmente as vagas de residência não cresceram tanto assim. É verdade que eu tenho 15 vagas hoje nos servidores, antigamente tinha 10, 12. Mas aumentou muito pouco para a quantidade de médicos que se formam. E aí eu vejo hoje uma quantidade imensa de médicos que não conseguem qualificação. E isso me deixa muito preocupado. O que vai ser do futuro desses médicos e o que vai ser do futuro da medicina que eles vão conseguir praticar? Perguntar um negocinho que está na ponta da língua aqui. Sistema Único de Saúde, SUS. O que o senhor pode falar desse sistema? Se é um bom sistema? Eu, pelo menos, fui sempre bem atendido, né? Meu pai teve um problema de saúde, tinha plano de saúde. O SUS chegou primeiro, levou ele, foi bem atendido, mas infelizmente veio a falecer. É bom, Doutor não é? Sérgio. O que está faltando? Doutor Sérgio, o SUS, salvo erro, foi criado na Constituição de 1988. 8. Professor Ézio Cordeiro foi meu professor de gestão hospitalar na UERJ. Então fica difícil para mim fazer qualquer crítica a um homem que me ensinou tanta coisa boa. Tanta coisa boa, eu aprendi tanto com ele. Se você olhar no papel, não existe no mundo um sistema de saúde tão perfeito quanto o SUS. O grande problema é que quando a gente quer atender todo mundo, a gente acaba não atendendo a ninguém. No Hospital dos Servidores, quando eu entrei, ele era IPASE. Ele atendia basicamente um funcionário público civil federal. Então era um grupo de restrito de pessoas que tinham o direito de ser atendidas lá. Com o SUS, ele virou não mais INPS e PAS, ele virou INAMPS. E aí nós tivemos que abrir as portas, o que do ponto de vista democrático é absolutamente correto, para toda a população. E abrimos. Que a gente conseguia atender dentro de um padrão que fazia inveja aos hospitais privados, a gente não conseguiu mais atender quando a gente teve que atender a todo mundo. Porque quem quer atender todo mundo incorre na possibilidade de não conseguir atender ninguém. A demanda é muito alta. A demanda é muito alta e você não tem os recursos necessários para dar uma medicina de qualidade para todo mundo. Então acaba que o SUS está sobrecarregado. A gente tem a rede federal no Rio de Janeiro, que é uma rede federal que forma médicos de muita qualidade, mas hoje em dia totalmente sobrecarregado por um sistema de saúde que deveria ter o amparo da rede primária de saúde, mas que muitas vezes essa rede primária ela não está devidamente qualificada para atender o básico. E acaba que o básico não sendo atendido, a coisa cronifica e o paciente já vem em condições mais sérias para a rede federal. O senhor foi vice-presidente do CREMERT? Fui presidente. Presidente, né? E, assim, o que o senhor pode nos falar? Houve, então, na época que o senhor foi presidente... A pandemia. Pandemia. E aí... Eu fui presidente de 1º de outubro de 2018 até 31 de maio de 2020. Então eu fui devidamente engolido pela pandemia, porque você sabe muito bem que a Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março,
de 2020, ainda faltavam 2 meses para eu encerrar meu mandato, decretou que Covid-19 era uma pandemia. E na época, eu estava, inclusive, discutindo publicamente com o ministro Mandetta que sem EPIs a gente não tinha como atender. Ele chegou a entender a coisa errada e ele chegou a fazer o seguinte comentário, que depois, inclusive, ele se desculpou, foi muito digno. Ele disse que se o médico carioca estava com medo de atender o paciente com Covid, que ele traria médicos de outros estados para atender. E aí eu briguei feio. Eu falei que não é medo, é porque se eu tenho uma doença que eu preciso me proteger para poder atender, cabe ao Estado e somente ao Estado propiciar as condições adequadas para dar segurança ao profissional. Atender alguém não significa eu vou me expor, vou levar o vírus para minha casa, vou matar minha mulher, vou matar minha mãe. Eu tenho que ter essa proteção, com luvas, com capotes, com máscaras. E ele disse, e ele foi muito gentil, me recebeu em Brasília, dentro do gabinete do Ministério, e ele me mostrou que uma compra que o governo brasileiro tinha feito junto à China de equipamentos de proteção foi atravessada pelos norte-americanos, que pagaram a multa de então e levaram o que era para ser trazido para cá, mas que eles já tinham refeito a compra e que em 10 dias chegaria aqui no Brasil. E ele publicamente foi de uma dignidade única, ele se retratou. E hoje nós estamos não livres da Covid, mas ela está sob controle, todo ano nós vamos tomar uma vacina. Como é que o senhor vê isso? A Covid ainda é fruto de estudos, né? Eu acredito que, dependendo da cepa que estiver circulando, da mesma forma que ocorre com a influenza, talvez a gente tenha que se vacinar todo ano. No momento, aquelas primeiras 4, 5 doses que foram feitas, eu por exemplo, as tomei. E quando eu estava no CREMERS, nós ainda vacinávamos médicos lá para facilitar os médicos de se vacinarem. Eu sempre fui favorável à vacina. Ah, mas a vacina mata, certamente, a aspirina também, penicilina também. Você deixa de tomar aspirina se for necessário? Você deixa de usar a penicilina quando você precisa? Mas eu tive um amigo que tomou penicilina, fez um choque e morreu. Um amigo. E quantas milhões de pessoas se salvam com a penicilina? Então, obviamente que a gente dá uma medicação sabendo que ela pode ter efeitos adversos. Infelizmente, a vacina da Covid, em algumas pessoas, criou efeitos de trombose, tanto que a vacina da AstraZeneca foi tirada do mercado. Então, a gente tem hoje vacinas com um perfil de segurança melhor do que aquelas iniciais. Deve-se vacinar? Eu sou super favorável à vacina. Esse é o meu ponto de vista. Eu tomei todas as vacinas, mas toda vez que eu tomei, eu tive reação. Fiquei 3 dias, aí passa, aí eu tomava uma dipironazinha. Sim, sem a reação normal. Mas todas, minha mãe tem 90 anos. Ela não vai ter. A vacina não pegou nada, ficou tudo uma boa. Mas sabe por quê? Vou te explicar por quê. O objetivo da vacina é ela induzir no teu sistema imunológico a produção de anticorpos. Quando isso ocorre, normalmente você tem uma reação febril. Isso. Principalmente quando você é jovem. Criança tem 39 graus de febre porque ela está com um vírusinho na garganta. Daqui a pouco está na rua jogando bola. Você com 39 graus corre no hospital, que você deve estar com uma infecção que não é mais viral, é bacteriana. Quando você toma uma vacina ainda jovem, e você é jovem, Jaguar, você faz febre. Uma pessoa de 90 anos não vai fazer nada. Aí, viu? Agora, botando fogo. Fogo. Eu sei a resposta, né? Que eu não sou idiota, né? Eu sei que é tornozeleira, né? Pois é. Cloroquina. Que porra é essa? É um antimalárico. Na verdade, a hidroxicloroquina é uma substância usada até para tratamento de malária. Né? E era para esse outro fim, não? Covid? Não, ela pode ser usada ela inclusive para doenças reumáticas, né? E ela tem uma poderosa ação anti-inflamatória. Então, quem usou a hidroxicloroquina em função do efeito anti-inflamatório que ela tem, em alguns pacientes conseguiu um resultado satisfatório. Mas hoje em dia você sabe que o uso, mesmo como tratamento precoce, não surtiu o efeito que quem defendia o uso da droga achava que ela ia ter. Respondido. E de onde veio essa ideia na época? Assim, quem foi o grande gênio da lâmpada? Está preso. Tá preso. Eu não saberia te dizer. Na verdade, não. A gente sabe que não foi um militar quem determinou. Foram médicos próximos a ele que deram a orientação. A luz. Mas não foi esse militar
Que ele fez isso, não acredito, não. A pessoa correu na farmácia a tomar. Eu lembro, meu prédio Sim. todo. Olha, fica um avisando o outro. Encontrar a vacina, não. É cloroquina, esquece a vacina. Doutor Silvio, o senhor está hoje aqui nos dando uma aula aqui maravilhosa. Pode repetir, né? E eu quero saber, assim, toda a sua participação no rádio, que o senhor já comentou um pouquinho, que começou já há algum tempo, e o senhor hoje participa do Heleno Rotai. Como o senhor vê a sua participação numa rádio de grande porte como a Rádio Tupi, e quais os benefícios que o senhor acha que todas essas suas orientações causam nas pessoas que estão ouvindo isso aí? É um trabalho que vocês fazem já há muito tempo e que começou de uma sugestão que o senhor foi participar e acabou a coisa se estendendo. É engraçado, Jaguar, eu sempre me faço eu próprio essa pergunta a mim mesmo. Né? A pessoa pergunta, quanto que você ganha na rádio? Você é contratado da rádio? Não, eu sou um convidado. E faço questão absoluta de continuar na mesma condição de convidado. Eu vi na rádio, através do senhor Alfredo Raimundo, que Deus o tenha, uma oportunidade de alcançar um grande número de pessoas. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive uma senhora que me esperou num domingo na entrada da rádio. Ela tinha levado um mimozinho que eu levei para minha esposa. Estava lá, acho que era uma toalha de renda, uma coisa assim. E ela falou, eu só vim aqui para lhe trazer isso para Dona Paula e para dizer o seguinte para o senhor. Nunca eu vou conseguir lhe pagar o que o senhor fez por nós. Falei, como assim, senhora? Não, só não está entendendo, o senhor salvou a vida do meu marido. Eu salvei a vida do seu marido. O serviço de saúde, ele não faz diagnóstico, ele não dá tratamento, até porque um médico à distância não pode fazer isso. Não. O meu marido se recusava a ir no urologista porque ele dizia para todo mundo que o exame, o que eu já disse hoje aqui, que era um exame rápido e indolor. Ele dizia que o exame era muito doloroso, que ele não estava para que médico nenhum fizesse ele sofrer, ele não ia se submeter a isso. Mas o senhor disse no serviço de saúde, e a gente confia em tudo que o senhor diz, que o exame era rápido e indolor. Nós o obrigamos a ir no dia seguinte no urologista. Só acredita que ele estava com câncer, que ele já está tratando. Foi graças ao que o senhor disse. Eu pensei, meu Deus do céu, uma coisa que por acaso me ocorreu de falar naquele momento, não estava nem... Eu não levo script, como eu não trouxe aqui nenhuma folha de papel. Eu não levo script para a rádio, eu sei qual é o tema que eu vou falar e lá eu vou desenvolvendo junto com o Heleno, da mesma forma que eu estou desenvolvendo aqui com vocês. São 50 anos de estudo de medicina e eu estudo todos os dias. O dia que eu não estudar 2 horas de medicina, eu vou parar de clínica. Isso é uma promessa que eu também fiz. Na minha casa, no meu escritório, tem um quadro, só sei que nada sei. Porque eu tenho que aprender que tudo que eu sei, que pretensamente sei mais do que qualquer um, que é mentira, amanhã mudou. Eu tenho sempre que tentar aprender um pouco mais. Esta senhora foi o exemplo de que tudo aquilo que eu faço nos domingos tem um sentido. Salvei a vida do marido dela, não sei o nome, não sei para que time torce, mora em Petrópolis, mas essa senhora que saiu de Petrópolis e veio me trazer um paninho bordado para Paulo. Não tem dinheiro que pague isso. A gente tem a resposta. Na carreira artística é a mesma coisa. É fantástico mesmo. Então, esse é o chamado rádio serviço, da forma que o senhor faz, espontânea, voluntariosa, que é importante. O rádio, às vezes, em alguns momentos, temos aquele cara que, o doutor fulano, aí vem aquela perguntinha, no final a gente sabe que lá na frente o cara quer vir candidato a alguma coisa, ou já é até deputado, doutor fulaninho, e não tem isso. Mas a gente vê a diferença da sua participação no Heleno Rotai, ou em outros programas que o senhor já participou, com a intenção de esclarecimento. Não só de dar mais, doutor fulano. Aí ele fala lá... Vou confidenciar uma coisa muito pessoal. Meu pai era açougueiro. Minha mãe uma costureira, que aliás era uma senhora bordadeira, fazia peças de tecelagem que eu tenho até hoje guardadas. Eu venho de uma família humilde. Meu avô, que uma vez foi mordido por uma jararaca, sabe aonde? Dentro de uma caixa de laranja. Ele tinha uma quitanda com a minha avó e a jararaca veio presa no dedo dele, que estava dentro da caixa. E aí ele pegou, torceu o pescoço da jararaca e foi para o Miguel Couto, porque era do lado do Miguel Couto.
a quitanda do seu Abílio e da Dona Maria. A minha origem é essa. A minha origem não tem tapete vermelho, né? Papai sempre me disse, você estuda bastante, porque se você for o primeiro, ninguém te tira. Se for o segundo, teu pai é um simples italiano que aqui dá um pé na bunda. Desculpe o termo, mas era o que ele dizia. E a vida inteira eu me dediquei a tentar ser sempre melhor. Meu avô, antes de morrer, ele disse uma coisa para mim que eu gravei na minha mente. O meu avô era um grande vascaíno, apesar de eu ser tricolor, ele era um grande vascaíno, um homem adorável. Nunca te esqueças de onde viestes. O que ele quis dizer com isso? Eu vim da camada simples da população. Então o fato de você ter conseguido estudar numa Nacional de Medicina, ter entrado para o Hospital dos Servidores, ter se tornado chefe lá, não me tornou diferente de onde eu vim. Quando Alfredo Raimundo me deu a oportunidade de alcançar milhões de pessoas, na verdade, eu tenho programas meus de serviço de saúde que já foram vistos por 3,5 milhões de pessoas. Eu falei, caramba, eu estou com uma oportunidade que no meu dia a dia de médico eu nunca tenho. Eu falo para aquela pessoa que está ali. E é isso que a gente tem procurado fazer. E eu acho que eu tento fazer de uma forma que a linguagem que eu falo lá seja uma linguagem compreensível. A aula que eu dou para os meus residentes, ela tem uma linguagem e tem que ter diferente daquela que eu falo para o ouvinte da rádio. Se eu começar a falar esplenomegalia, telectasia, para a Dona Maria, que está preparando churrasco de domingo, ela vai desligar a rádio. Se eu falo que o pulmão fechou, o ar não está entrando, e a pessoa quando respira tem dor, ela entende. Então é também a sabedoria de fazer o inverso do que eu sempre fiz na faculdade. Na faculdade eu ensinava um menino a usar o Medicaid. Eu hoje pego o Medicaid e falo português. E, se possível, um português coloquial, de forma que todo mundo entenda. Eu acho que o segredo é esse. Nunca quis qualquer vínculo profissional com nenhuma emissora, bem como eu nunca aceitei filiar a qualquer tipo de partido político, à esquerda, à direita, em cima, embaixo. Eu sou tricolor, isso já me basta como dor de cabeça. Ô, doutor Provenzano, o senhor tem algum Instagram, o senhor tem um contato que as pessoas possam acompanhar também no Facebook? Canal do YouTube. Eu tenho o Serviço de Saúde com o canal do YouTube lá. É só botar Meu o quê? filho é Dr. Silvio Provenzano. Entrar no YouTube, se inscrevam, é gratuito. Tem pelo menos uns 500 vídeos lá de programas que eu fiz, muitas vezes inclusive acompanhado de professores que eu convido que vão comigo. Hoje eu tenho alguns médicos, obviamente pessoas que têm a sua capacidade reconhecida no meio médico e que abrilhantam o serviço de saúde com o seu conhecimento. Eu fico muito feliz de saber que eu posso contar com o carinho desses colegas que vão lá gratuitamente, quando muito dou carona para um para outro. Uma pergunta importante. Mário Provenzano era seu parente? Não. É muito engraçado. Porque o grande meu tio e padrinho, eu sei. Você sabe disso. Meu tio e padrinho chama-se Mário Provenzano. Esse é... E a vida inteira me perguntavam Coitado. se Mário Provenzano era meu parente, eu dizia, é meu padrinho. Só que o meu padrinho, ele veio para o Brasil na década de 50, para trabalhar com meu pai, que já estava casado com a minha mãe, num açougue. Ele nunca trabalhou. Anos depois eu fui ver que Mário Provenzano trabalhou na Rádio Tupi, na Rádio TV Nacional. Tupi também. TV Tupi, era um grande, mas não era parente nosso. Um grande Pode nome, ser que né? lá atrás, na cidade que meu pai veio da Itália, 3 famílias Provenzano vieram para cá. Então pode ser que ele seja de uma das outras 2 famílias, que ele tenha laço genético direto comigo, o falecido e grande Mário Provenzano da Rádio Tupi, da TV Tupi. TV Tupi. Beleza. Bom. Então, tivemos aqui essa tarde maravilhosa, batendo um papo aqui com o doutor Silvio Provenzano, que eu agradeço a sua disponibilidade. Eu que agradeço. Primeiro, o carinho e a surpresa do convite. Segundo, está aqui do lado do Resc, do amigo aqui, o Zé Sérgio. Maria Rodrigues. Professor de História. Professor Ele não de sabe, História. mas era a minha segunda opção no vestibular. Se eu não passasse para Medicina, eu queria estudar História. Graças a Deus que não fez essa besteira. Inspetor de polícia, cana dura, tá prendendo todo mundo. Doutor, posso beber ou não? Bom, para terminar. Eu vou responder para terminar, Resc. Infelizmente, eu não vou poder te acompanhar. Muito obrigado ao doutor Silvio, muito obrigado a você que vai estar assistindo o nosso programa, obrigado ao Carlos Maia fazendo as fotos, obrigado ao Messias fazendo toda a gravação e edição, e depois a gente volta com mais um nosso podcast Alô Rio. Fotos Maia! Fotos Maia!